Olá, eu sou Leonardo Kitsune, Fábio Urso, e essa é a sessão Anime Random do VideoQuest. e eu estou apaixonado. Legend of the Galactic Heroes no VideoQuest. Legend of the Galactic Heroes conta a história da centenária guerra entre o monárquico Império Galáctico e a democrática Aliança dos Planetas Livres, onde acompanhamos o duelo entre Reinhard von Lohengrin e Yang Wenli, dois gênios em lados opostos da guerra. O anime, lançado em 1988 direto para vídeo, tem 110 episódios e é a adaptação da série de livros de ficção científica de Yoshiki Tanaka, de 10 volumes, que também deu origem a 3 OVAs e 2 longas-metragens, além de uma adaptação em mangá. Agora vamos começar com os pontos positivos, os muitos e diversos pontos positivos desse anime. Sim. Se vocês gostam do Anime Random porque a gente fica zoando o anime, esquece. Esse episódio vai ser meio chato. A gente promete que no próximo a gente vai pegar um anime ruim. Vai ser uma meta foda o próximo, porque a gente Sim. pode zoar bastante, mas esse... Esse daqui é um anime bom de verdade. Vamos lá. Vamos começar sempre pelo que eu, quando assisto qualquer tipo de história, eu sempre gosto de pensar nos personagens. Pra mim, toda boa história é baseada em bons personagens. Personagens que não são bem construídos acabam com qualquer história que tem uma Sim. boa ideia por trás. Porque daí fica só uma ideia boa, sem uma boa realização. Exatamente. Aqui nós temos não só bons personagens, nós temos ótimos Sim. personagens. Eu vou falar primeiro agora dos principais, mas eu queria só deixar ressaltado que os personagens periféricos também são bons. Sim. Então vamos lá. Primeiro vamos falar do Reinhard, que é o líder loiro do Império. Que homem, meu Deus, que homem. Sim. Ele não tem só uma confiança, como por exemplo o Kana. Kana é um cara muito confiante. Mas não tinha nada pra basear a sua confiança, né? Ele só se achava foda. Esse daí é foda de verdade. Tipo, eu comando uma frota de milhares de navios. Navios não, né? Naves. E destrói um monte de coisa. Ela tá numa fucking guerra. Tipo, vamos dizer, tem caras que tem bolas. Ele tem 2 estrelas da morte como bola. O Reinhard é um gênio da estratégia, assim como o outro personagem que vai ser meio que antagonista dele, acredita? Sim. Antagonista no sentido de lados opostos, não me parecem exatamente inimigos, né? Eles são inimigos. Sim. Inimigos que eu digo de ódio e de rivalidade. Não, eles só são infelizmente 2 lados opostos da guerra. São personagens que não são definidos por sei lá, narradores externos, definidos por uma característica ou outra, eles são definidos pro público pelas ações deles. Porque, por exemplo, enquanto o Van Hart era mais... Van Halen? Vamos chamar o cara de Van Halen de agora em diante, que é mais fácil do que eu falar Von Lohengrin. Eu não consigo falar sem ler aqui na minha cola. E você tem a cola, pelo menos? Eu não. Pois é. Vamos chamar o cara de Van Halen. Ô Van Halen! O Van Halen, ele é um cara mais, vamos dizer, fica na mesa, mais arrogante. Mas, em comparação, o Ian, ele é mais, vamos dizer, ele faz o que ele é pago para ser feito. Ele é um cara cauteloso. Minha estratégia é essa. Eu sei que dá certo. Vocês vão fazer ou não já está fora da minha responsabilidade. Porque eu dei o relatório, eu avisei que isso podia dar merda. E eles não fazem o que ele manda e pessoas morrem. Simples assim. É que nem falam do... como é que chama? 24 horas. Se as pessoas ouvissem o que o cara fala, não teria tantos problemas como tem. Pois é. Agora vamos lá. As estratégias de guerra nesse anime foram um orgasmo para a sua pessoa, né? Sim. Eu sinceramente eu não sou muito ligado nisso. Eu sou leigo, eu não entendo a estratégia de guerra, eu não me interesso por e eu não procuro. Eu fiquei perdidaço. Eu precisei desse aqui para me explicar. Desde os meus 9 anos eu jogo jogos de estratégia. Caralho! Que vida, hein, cara? 9 anos ganhei um computador, primeiro jogo Age of Empires. Então pra mim isso daí é uma masturbação mental incrível. Eu tive um orgasmo quando assistia isso, era... não sei como explicar, cara. Eu consegui ficar fascinado por esse anime sem
entender nada de estratégia militar. Entender as consequências disso foi mais importante pra mim do que a tática. Mas a tática tava certinha, né? E era tão genial quanto dizem, quanto parece ser, porque eles passam pra gente que os personagens são gênios da estratégia. Era tão genial assim? Bom, era eficiente pra quando a gente conversa. Perto da burrice do pessoal. Funcionou. A genialidade não precisa ser uma coisa complicada, precisa apenas vencer. Eu vou explicar pra você que não entendeu, pra você que também não entendeu. Eu entendi enquanto você me explicava lá no negócio. O que aconteceu? Na primeira batalha. Vamos lá. O que começa com o Império, a Aliança com o dobro de naves do Império. O Império virtualmente já está derrotado nessa batalha. Certo. O interessante é colocar que eles estão numa posição muito interessante, que forma uma espécie de triângulo. Um aqui, outro aqui. Cercando o único destacamento lá de poucos soldados do Império. Sim. E o que o Van Halen faz? Ele sabe que se ele ficar parado, os três vão atacar juntos e não vai ter como ele fugir. Então o que ele faz? Ele avança com tudo contra um para tentar destruí-lo, e assim ele vai ter uma costa livre, porque mesmo que os dois se juntarem aqui, a parte das costas dele, que seria atacado por aqui, não vai ter mais problema. Então ele ia todo o fogo dele seria voltado contra o inimigo. Exatamente. E aí ele já destruiu uma pequena... ele tem vantagem numérica contra essa pequena parte do exército do cara. Ele destrói essa primeira frota, né? Sim. Enquanto as outras estavam confusas por causa dessa batalha, ele se aproveitou e atacou a segunda. E destrói essa segunda frota também. Sim. E quando só sobra uma e o comandante deles morre, o Comodoro, o que acontece? Quando ele vai atacar ele, sendo que ele tem uma vantagem numérica, o que ele faz? Ele decide, em vez de atacar de frente, ele vai se abrindo e assim dando uma volta ao redor do... Ele chama de formação em espiral, né? Pra chegar e formar um círculo em volta da pequena tropa que sobrou ali. E cercaria tudo. A resposta do outro foi criar sua própria espiral. Então enquanto uma girava pra cá, a outra girava pra cá. E o resultado disso seria todos se matariam naquele círculo. Porque tava um atrás do outro, sabe? A imagem de Ouroboros, a cobra que vai comendo o próprio rabo, seria aquilo. Ele ia acabar se destruindo, se autodestruindo aquele círculo de tropas inimigas. E as duas tropas não podiam suportar aquilo, e o melhor que fez foi as duas fugiram. Exatamente. Os dois, tanto o Young quanto o Van Halen, perceberam que aquilo não ia dar em nada. E foram embora. É muito sábio saber quando recuar. E ele até manda uma carta de parabenização, né, pro Ian? Sim, sim, o cara do Império, o Van Halen, manda uma cartinha de: olha, eu respeito muito o seu trabalho, parabéns. Você foi muito foda nessa batalha. E essa foi a primeira batalha, deve ter muitas mais depois disso nessa série. Deve ser, espero que sejam tão boas quanto. Você vai ficar tipo... Você vai assistir esse meio pelado, assim. E amarrado gritando me possua. Exatamente. O foco, o que mais importou pra mim nessa série... Eu concordo com você, embora a estratégia tenha sido muito boa e eu não teria gostado tanto sem estratégia. Sim, sim, sim. Mas a política também é muito boa. Eu não entendi nada de estratégia, meio que pulei essa parte e fiquei fascinado pela série por conta da abordagem madura até de política, de relações políticas em referência à nossa história. Vamos primeiro começar com o que foi pouco abordado nesses 3 episódios, que foi o próprio Império, porque eu acredito até que no 4º episódio seria abordado o Império. A gente devia até ter assistido o 4º, né? Sim, mas acho injusto. É injusto com os outros, o nosso critério são 3 episódios. Não foi abordado muito bem a mecânica dos relacionamentos no Império, mas... Não duvido que será. Não, com certeza. Porque não é uma história com o personagem principal, é uma história de mais ou menos um duelo. Você precisa entender os dois personagens para entender a história. Se tiver só um personagem, a história ficaria muito mais pobre. O Império não foi muito bem abordado, mas você percebe um pouquinho das mecânicas das relações de poder lá dentro por conta do próprio Van Halen.
Porque os velhos têm certo, parece que medo dele. Vai ser abordado melhor em 450 mil episódios, vai ser abordado esse império melhor, né? Mas o que me fascinou foi o terceiro episódio dessa série, porque os dois primeiros são só a batalha, o terceiro É a consequência da batalha. consequência da batalha. Então vamos só explicar pro pessoal que a aliança, que é o lado do Yang, Sim. a aliança democrática dos planetas livres do Império, ela perdeu um monte de gente, 1,5 milhão de soldados. Isso. Né? E aí você já começa esse episódio com um anúncio pela TV de que... A aliança venceu. E aí você vai ver o discurso, uma das melhores cenas desse anime até o momento, né? Sim. Tem esse episódio, mas já tem uma cena... Essa cena é épica, essa cena é maravilhosa. Onde você vê o secretário de defesa, é isso? Ministro da defesa? O secretário ou ministro? Não sei. Mas era da defesa. O cara que cuida da guerra. Ele vai discursar sobre a honra dos soldados mortos, dos 1,5 milhão e tudo mais. E é legal que ele pergunta assim... Falando na transmissão pela TV, né? Você sabe por que 1,5 milhão de homens morreu? Aí o Yang responde, porque o comando foi incompetente, o máximo. E ele responde ele próprio sua pergunta falando: é porque eles morreram por causa da democracia e para proteger a nossa terra natal. Quando ele começa a discursar, a primeira coisa que você vê é aquele salão enorme e 3 faixas, uma vermelha, uma branca e uma azul. Na hora clicou na gente. Revolução Francesa, liberalismo, liberdade, igualdade, fraternidade, democracia. Sim, todo esse simbolismo ao redor disso. Cara, todo o pensamento e discurso do cara é muito americano. Sim. Pra mim soou muito americano. Os ideais do cara de liberalismo, sabe? Todos somos iguais, todos temos direito a uma opinião. Daí o que acontece é que chega a Jessica. A Jessica chega logo depois dele falar que se você quiser discordar da gente, você pode, mas se você tiver bom senso, você não o fará. A Jessica chega pra ele questionando onde estavam você e a sua família enquanto o meu marido morria pelo seu país e pela sua democracia. Foda. E o cara não sabe responder, chama ela de louca. Chama a segurança, leva ela e parece, eu imaginei o Silvio Santos fazendo isso. Sai pra lá! Agora hino nacional! Cara, lavagem cerebral total naquela hora, sabe? Ele chama ela de louca, ela fala é muito ruim quando a tristeza nos leva à loucura. Mas não vamos deixar a tristeza nos vencer. Hino nacional! E aí todo mundo cantando em uníssono o hino nacional. E aí acabou o problema, acabou o questionamento, vamos dar o pão e circo pro povo e vamos dar a nossa ideia de nação unida. Uma coisa muito bonita, cara. Eu não sou um cara politizado, não entendo de política, não entendo muito bem de história, mas eu sei quando eu tô sendo tratado como idiota. E essa série é muito bom pra mostrar pessoas também que sabem quando estão sendo tratadas como idiotas, como a própria Jessica. Que pra mim, nesses 3 primeiros episódios, foi a minha personagem preferida. Eu gostei do Van Halen, cara. Eu tenho certeza que ele vai aprontar muito. Tá certo. Depois de tudo isso que a gente falou... Eu não recomendo. Muito ruim esse anime. Troll! Não, mas... Não tem como a gente não recomendar, né? Eu recomendo. Tá certo que eu não acho que todo mundo tem a capacidade de assistir uma coisa de 110 episódios. Mas de qualquer forma, recomendamos fortemente Legend of the Galactic Heroes. É a melhor recomendação que a gente deu até agora. E sério, e de coração. Tudo que a gente recomendou, tudo até agora a gente recomendou, se você pensar. Mas só que isso é um outro nível de recomendação. Não, os outros, olha só, Seiko no Quasar foi pelo bizarro. Foi pelo bizarro. O outro foi por esperança, mas com certeza vai ser uma merdinha. Kimi no Todoke é legalzinho, mas esse é épico. Esse é muito bom, cara. Sim, sim. Eu já tinha visto imagem deles antes, mas eu achava que ia ser uma coisa tão interessante quanto
acabou sendo. Foi uma grata surpresa, foi uma coisa maravilhosa, foi uma descoberta. Sim. VideoQuest recomenda muito Legend of the Galactic Sim. Heroes.